Agora vamos falar também de um assunto que está super em alta, que é o transplante de sobrancelha. Virou moda, a gente vê muita blogueira também, muita atriz, muita famosa fazendo. O transplante de sobrancelha virou tendência. Por que que você acha que virou essa tendência assim gigantesca? Então assim, ó, é porque também foi, eu acho que ficou mais popular, mas a gente saber informações pelas próprias redes sociais, né? As próprias blogueiras, as próprias influências estão falando mais sobre isso. Sim. E a procura está melhor. Então muitas pessoas desconheciam. Por exemplo, vou falar não só sobrancelha, mas barba. Poucas pessoas falam de transplante de barba, né? Mas é muito comum barba também. Mas eu acho que essa questão das procuras, essa questão das pessoas começarem a entender, e é um procedimento tranquilo, é um procedimento que é bem menos demorado que o transplante capilar, e as pessoas estão deixando, não precisam se maquiar, usar o lápis, né? Então, nossa, que dá trabalho também. E nunca fica tão natural. Natural, e às vezes tem uma simetria, né? Às vezes tem uma cicatriz. Sim. Então tem coisas assim, ou as pacientes, de tanto tirar, né? A sobrancelha, pode puxar o bulbo e aí não tem mais como crescer. Isso o doutor me falou quando eu estava no consultório dele, eu achei incrível, porque a gente nem tem conhecimento. Mas nós mulheres, a gente está sempre, né, fazendo sobrancelha com a pinça. Ó, nasceu um cabelinho ali fora do lugar, a gente já vai tirar. E até isso pode acabar causando a morte aí desse bulbo, né? Isso, então é isso daí. Às vezes a gente arranca, né? Pode arrancar ele o bulbo. E aí não tem mais como fazer, se não colocar outro no lugar. E é uma coisa que a gente também nem tem muito conhecimento, a gente não sabe, né? Então é sempre importante a gente levar essas informações, porque informação é sempre maravilhoso para a nossa vida, até para a gente evitar mais para frente algum problema assim. Mas o transplante de sobrancelha, ele existe há mais tempo ou ele tem pouco tempo? Não, ele já tem algum tempo. Mas, como eu falei assim, agora as pessoas estão procurando mais porque são mais da informação mesmo, né? Mas já há alguns anos já que eu faço sobrancelha, já não é de agora, mas... E aí, em quais casos ele é indicado? Porque eu vejo também muitas pessoas que não tem quase nada de sobrancelha, mas fizeram a micro para disfarçar, para dar volume. Aí tem como fazer o transplante de sobrancelha nesses casos? Então em alguns casos eu faço o quê? Primeiro eu faço a retirada da micropigmentação com laser, e aí depois a gente desenha e faz novamente esse desenho da sobrancelha. Mas tem alguns casos, como você falou, né, de retirar. Tem pacientes que fizeram a laser já, porque não queriam, né, e voltam, agora quero minha sobrancelha de volta. Então isso daí vai, às vezes uma falha, algum acidente também, que ficou uma falha, uma cicatriz, para a gente corrigir, né? Então, em alguns casos, se a tintura, né, se a micropigmentação não for muito forte, a gente pode fazer e depois tira. Mas em alguns casos eu opto por fazer primeiro o tratamento da retirada da micropigmentação, depois a gente faz o desenho da sobrancelha, e isso a gente quando consigo fazer. Mas então, fisiologicamente, assim, a micro não interfere no procedimento? Pode fazer mesmo? Pode, não tem problema, não vai fazer. E como que funciona o procedimento na prática? Porque o da sobrancelha vai retirar o fio de onde? Do cabelo, geralmente mais da região posterior da nuca, um cabelo mais fininho, e a gente vai implantando. E quanto tempo leva para o resultado final da sobrancelha? A sobrancelha geralmente é mais curto o processo, mas vai demorar ali de 4 a 6 meses para ter o resultado final. Mais ou menos nesse período, assim. Geralmente cresce mais rápido do que a região do cabelo, né? No couro cabeludo mesmo, né? A região da sobrancelha geralmente é mais rápido. E aí depois que fez o transplante de sobrancelha, os cuidados são os mesmos ou tem que evitar, tipo, fazer com pinça? Tem que ter um cuidado a mais? Então assim, a gente vai ter que ver essa questão da pinça, né? Porque o risco de você colocar o folículo e tirar novamente com ele com pinça é muito importante nisso, né? Mas o tratamento também, a gente faz a terapia, né? Às vezes tem que usar alguma medicação, mas às vezes é menos, não precisa tantos cuidados às vezes, porque a quantidade é menor, né, que a gente retira.